Marcos 6, 45 diz assim: Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensavam tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos. Gente, se há uma verdade, se há uma realidade sobre as nossas vidas, a minha vida, a sua vida, que é comum a todos nós, é que nós enfrentamos problemas. No mundo tereis aflições. É uma verdade inegável, né? Alguns estão olhando assim, já pensando assim, ou se é. Ah, eu sei bem que é. Essa é uma realidade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Baseado no Instituto de Pesquisas A Minha Própria Vida, dizer para você o seguinte, que é muito assim tentador para nós imaginarmos ou julgarmos que a maior parte dos nossos problemas, que as nossas dificuldades, que elas acontecem porque alguém não está sendo legal com a gente, porque alguém resolveu não gostar da gente, porque alguém resolveu encrespar com a gente, né? Do nada, eu não fiz nada, as pessoas não gostam de mim de graça, eu não entendo, eu sou tão maravilhoso, né? Mas a grande realidade é, e aí que eu estou dizendo para você, baseado no Instituto Minha Própria Vida, é que, e eu creio, boa parte dos problemas, ou eu diria até a maior parte dos problemas que enfrentamos são responsabilidade nossa e consequência das nossas escolhas e dos nossos erros. Eu sei, né? Você é incrível, você é sensacional, e que é muito assim, né, desejoso, falar assim, poxa, acho que não, mas começa a se esforçar. Essa semana, né, para provar meu ponto, eu estava presenciando um problema grave que aconteceu numa casa aí que eu conheço, aliás, que eu moro nela. Tinha um rapaz, um jovem, adolescente, né, me aborda, fala assim, pai, tá difícil. Eu falei, sério, a tua vida tá difícil, filho? Fiquei pensando, oh, coitado, não sabe o que tá falando, né? Não, a mãe pega muito no meu pé, pai. Eu falei, sério? A tua também? Não, brincadeira, pô, pai, né? Só briga comigo. Eu falei, a sua mãe só briga com você? Sim, né? Eu falei, tá bom, desenvolva a sua tese, né, jovem padawan. Era quase 1h da tarde. Ele falou, eu acordei há pouco, coisa aí de uma meia hora, e eu percebi que ele tinha ido pro ático, que é onde fica a televisão e o videogame, né? E aí, nesse meio termo, ele foi abordado pela mãe. Falou assim, jovem, 1h da tarde, você aqui de pijama, passei no seu quarto, ele tá uma bagunça. Você fez a sua higiene pessoal? Não. Você fez o seu devocional? Não. Você, não. E ela, né, por um período ali eu temi um endemoniamento, alguma coisa assim, e ela foi para cima e deu um esparrama no menino, né? E aí ele chega para mim e fala, então, pai, né, o que é que você acha disso? Eu falei, eu vou continuar agora, né? Eu falei, mas eu vou te dar uma chance, o que você tem para dizer em sua defesa? Ele, pô, pai, tô de férias. Você está de férias e acha que você pode virar um mendigo dentro dessa casa? Mas ele tinha uma tese, ele tinha uma teoria, pai, nada do que eu faço, a mãe sempre briga comigo. Eu falei, filho, não é sempre. Sempre que você
acordar 12:30 e não arrumar o seu quarto, sempre que você acordar 12:30 e não fazer a sua higiene, você não fazer as suas responsabilidades, obrigações, enfim. A grande verdade, queridos, é que eu estou aqui fazendo uma brincadeira, mas, poxa, eu estou passando por um problema financeiro difícil. Muitas vezes, problemas financeiros difíceis acontecem por quê? Porque gastamos mais do que temos, né? Poxa, fulano não gosta de mim. Por que o fulano não gosta de mim? E de repente você, né, uma vez, uma pessoa chegou para mim e falou assim: poxa, legal te conhecer. Primeira vez que eu te vi, achei que você era um cara muito arrogante. Falei, poxa, sério? Mas agora eu te conheci e te achei um cara legal. Falei, que bom, que legal, né? Até que, passado algum tempo, uma segunda pessoa chega e fala assim: cara, quando eu te conheci, achei que você era muito mala. Falei, daqui a pouco chega o terceiro. E assim, 1, 2, 3 pessoas podem estar equivocados a teu respeito? Podem. Mas não é sábio você ficar imaginando, porque é o seguinte, a gente às vezes está com pessoas e o mundo inteiro precisa estar errado para ela estar certa. E quando a segunda pessoa me falou isso, eu falei, acho que preciso rever, acho que o meu comportamento diante das pessoas, especialmente aquelas que não me conhecem, possa estar transparecendo alguma arrogância. Espero não ouvir nenhum amém agora, por favor, vou ficar até falar mais baixo para ver se eu estou falhando com alguém aqui. Mas não é sábio. Quero dizer o seguinte, que sim, todos nós enfrentamos problemas e muitos deles são decorrentes, são consequências dos nossos erros, dos nossos pecados. Quero hoje aqui também falar sobretudo de dificuldades que vêm naqueles momentos em que nós não temos, eu poderia dizer assim, não temos culpa. Mas eu não posso começar essa reflexão sem antes falar com você a respeito daquelas que nós temos as responsabilidades. Porque senão eu vou exatamente fazer o contrário do que é o meu desejo nessa noite, que é nos fazer refletir, né? Sim, sobre aqueles problemas e dificuldades que vêm quando nós estamos andando de acordo com a vontade de Deus. Mas não sem antes falar sobre aquelas tempestades que se estabelecem em nossas vidas, fruto da nossa própria responsabilidade. O texto que eu li para você, ele fala, né, de uma tempestade enfrentada por pessoas, mas eu poderia aqui lembrá-lo a respeito de uma outra tempestade, vivida por um profeta do Senhor, chamado Jonas. Jonas, certa vez, recebeu uma instrução direta do Senhor, uma ordem direta do Senhor: eu quero que você vá à cidade de Nínive, e eu quero que você ali pregue arrependimento àquela cidade. E já vou te adiantar o que vai rolar. Eu quero ter misericórdia daquela cidade. Mas Jonas, diante dessa palavra, diante dessa, tem todo um contexto, já inclusive preguei aqui com vocês a respeito desse texto, mas ele decide desobedecer a Deus. E ele, então, ao invés de ir para Nínive, ele pega um barco que ele tem um outro destino, uma cidade chamada Tarsis. E a grande realidade, queridos, é que todo barco desobediente, fatalmente, vai encontrar tempestades pelo caminho. E foi exatamente o que aconteceu. E é interessante, porque quando você lê o texto, o que acontece? Jonas entra naquele barco, Jonas desce até o porão daquele barco e Jonas vai dormir. E aqui de novo eu poderia pegar um terceiro texto, que não é o que nós vamos trabalhar aqui, que fala também, Jesus certa vez estava ele num barco, que também passava por uma tempestade, e ele estava dormindo. E os seus discípulos ficaram indignados. Como é que ele podia estar dormindo no meio daquela tempestade? E Jesus, ele olha para aqui e fala assim: eu não sei porque vocês estão preocupados. Eu estou de boa. Esse não é o barco da obediência. O Senhor não mandou a gente estar nesse barco. Ele falou assim, ele simplesmente aquietou a tempestade, a vida seguiu. Jonas estava também dormindo, mas não o sono do descanso, o sono da fuga. E ele estava ali, assim, aqui ninguém vai me achar. E de repente começa a tempestade, e
começa toda uma situação, os marinheiros começam a se preocupar com toda aquela situação, percebem que inclusive é algo aparentemente sobrenatural, começam a aliviar o peso daquele barco, né? Provavelmente jogar as cargas ao mar, tentam resolver aquela situação de muitas formas, mas a situação vai cada vez piorando, até que de repente eles chegam à conclusão de que não apenas nós, mas vamos pegar todo mundo, pegue toda a tripulação, não só a tripulação, também os passageiros, todo mundo para tentar ajudar. Nós vamos morrer, nós vamos perecer, e começam então a trazer as pessoas para ajudar, não sei se para remar, se para jogar as coisas fora, até que chegam em Jonas, acordam ele e falam: ô camarada, como é que você está dormindo? Ele: não, estou aqui de boa, tal. Sabia que a gente vai morrer? Tá maluco? Quem é você? Aí a resposta dele é muito sincera: eu sou Jonas. Já vai dando a letra. Jonas, profeta do Deus vivo, que inclusive me deu uma ordem, eu estou desobedecendo ele, e estou no seu barco, e vai todo mundo morrer. Tá maluco, cara? E aí tem toda ali uma conversa, né? E eles dizem: mas o que é que você fez? E ele explica a situação: o Senhor me deu uma ordem, eu estou em desobediência. E aí eles disseram assim: você tem que clamar ao seu Deus. E sabe o que Jonas faz? Não adianta. E sabe por que não adianta? Porque quando você está no barco da desobediência, quando a tempestade que eu e você enfrentamos, ela é fruto do nosso pecado, ela é fruto das nossas escolhas, ela é uma consequência dos nossos erros, não há outra oração que deva ser feita, senão primeiramente a oração: Senhor, pequei contra ti, me arrependo dos meus erros. Jonas diz, porque quando você está nesse contexto, Jonas diz para ele: não adianta, sabe por quê? Porque se ele orasse ali: Senhor, fortalece os braços desses homens para que lidem com a tempestade, ele só ia protelar aquele problema, só ia alongar aquela situação. E tem muito problema que a gente vive que só não acabou porque a gente ainda está lutando com as ondas, está clamando a Deus, está pedindo ajuda, e nós não estamos percebendo que somos o Jonas no barco de alguém, e só estamos prejudicando pessoas, só estamos dificultando a vida das pessoas, e pessoas vêm nos socorrer, e alguém precisa dizer para você, seja esse marinheiro que está perto de você, seja o Espírito Santo agora dizendo: ei, abre os olhos, esse barco é canoa furada. Porque o barco da desobediência, ele sempre afunda, ele sempre chega em lugares, se é que chega, que te afastam da presença do Senhor. Aquela tempestade na vida de Jonas, se eu te falar, era sinal da misericórdia, porque aquele barco ele ia para o lado exatamente oposto do lugar que Deus queria que aquele homem estivesse. E se o Senhor não manda aquela tempestade, aquele barco chega em Tarsis e Jonas se perde para sempre da presença do Senhor. Mas aquele barco, ele era sim um barco da desobediência, e aquela tempestade era a tempestade da desobediência. Jonas é lançado no mar, e aí o Jonas é engolido pelo peixe, e lá dentro do peixe acontece o registro da primeira, até então, você lendo o texto, já está lá no capítulo 3 por aí, a primeira oração que Jonas faz na barriga do peixe, dizendo: Senhor, eu me arrependo, tem misericórdia de mim. Nesse momento, porque a sua vida foi piorando cada vez mais e mais, lá na barriga do peixe, Jonas faz uma oração. Aquela oração, a sua vida começa, a sua sorte começa a ser transformada, o peixe começa a dar sinais de que aquilo, né, de que o Senhor está dando direção, o peixe vomita Jonas, ele segue a sequência, e aí, né, se desenrola toda uma história, mas não é essa a ênfase daquilo que queremos falar. Mas enquanto ele não fez essa oração, sua vida foi de mal a pior. Querido, eu e você, quero fechar esse ponto, acho que eu já pude, né, convencê-lo. Se você está vivendo, está passando por tribulações, está passando por dificuldades, pelo menos tenha um instante de lucidez e pare e pense: peraí, será que está todo mundo errado? Será que eu não posso estar errado? O que está acontecendo é fruto do meu pecado? Quem sabe você é um réu confesso, como Jonas, mas
Se eu e você hoje, nessa hora, nessa noite, orarmos ao Senhor dizendo: Senhor, ei, tá bom, eu pequei contra o Senhor, eu estou no barco da desobediência, o Senhor tem como transformar a nossa sorte. Agora, feita essa observação, quero voltar para o texto que nós lemos, porque o texto que nós lemos, ele dá o seguinte quadro geral. Ele apresenta os discípulos de Jesus, e o texto começou dizendo assim: depois disso o quê? O capítulo anterior, o registro anterior, ele faz o registro do momento em que Jesus multiplica, da primeira multiplicação de pães e peixes, aquela em que pelo menos 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram alimentados. Pensa que dia incrível! Só que quando você faz a leitura desse relato, você tem um registro também interessante. Esse dia dessa multiplicação, ele já começa com os discípulos cansados. Eles iam e viam, atendiam muitas pessoas. Jesus já estava caminhando com aquela multidão atrás dele, fazia ao menos 3 dias. Os discípulos estavam preocupados, porque a gente está indo o nosso caminho e o povo está deixando suas cidades, deixando suas casas e nos seguindo. Jesus, cada vez mais, eles se afastam das casas deles. Agora já tem 3 dias de caminhada. Se eles não comerem nada, como é que eles vão voltar para suas casas? Mais 3 dias e toda uma situação. E eles estavam cansados. O texto começa dizendo assim: eles tentaram se apartar, se afastar um pouco da multidão para tentar descansar, mas aí Jesus pega, dá uma passada de olho na multidão e fala assim: gente, tô com dó desse povo. Aí eles olham assim: tá, Jesus, e faz o quê? Fala assim: vamos dar comida para eles. Aí eles começam a fazer conta com Jesus, falam assim: ó, a gente não tem um dinheiro aqui, mas esse nem é o maior problema. Ainda que tivéssemos dinheiro, não tem nem padaria aqui perto. E se tivesse, mas não tem que ter uma padaria, tem que ter uma fábrica de pão. Como é que faz pra gente resolver esse problema? E aí Jesus começa a dar as instruções. Fala o seguinte, né? O que tem aí? Ah, tem ali um rapazinho, tem a lancheira dele, 5 pães, 2 peixinhos, tal. Traz aqui, vamos dar graça. Pega o povo, organiza ele em grupos, tal. Foi maravilhoso. Mas imagina o trabalho. Terminado esse dia, vivido esse milagre, vivida essa experiência, Jesus reúne os seus discípulos e diz: parabéns, gente, não foi maravilhoso? Recolheram cestos, sobrou, foi incrível. Assim, deixa eu dar uma direção para vocês. Eu preciso que vocês entrem num barco e que vocês vão. Eu quero ir para Betsaida, então eu vou dar tchau para a galera aqui, tirar umas fotos, tal, fazer uns depoimentos, assinar uns livros, uma parada aqui e tal, e encontro vocês lá. Acho que eles devem ter olhado para Jesus e falado assim: agora? Porque o texto diz assim: eles estavam num barco, de noite, numa tempestade. Fazendo o quê? Alguns deles eram pescadores. Pedro, você sabe, era pescador. Seus irmãos, pescadores. Então, pescador, né? Nem todo pescador precisa ser tão mentiroso, né? Mas se tem uma coisa que pescador costuma entender um pouco, é sobre o mar, é sobre o vento, é sobre o clima. Ele olha, né? Ele olha, o vento tá sul, tá norte. Se é vento não sei o que, vai chover. Eu lembro antigamente, quando eu ia na casa dos meus avós, que era no sítio, né? A gente tava no meio da tarde, assim, de repente, assim, eles ouviam um sapo, vai, lá um negócio. Minha avó: tira a roupa do varal que vai chover. Eu falei: como vai chover? Não tinha nada. Como é que a senhora sabe? O sapo tá relinchando, sei lá. Como é que fala lá o sapo? Roachando, não sei. Procura aí na internet, você vai ver como é que é o barulho. Não é ronronando, porque esse é o gato, né? Se a gente sabe olhar assim, não, acho que vai chover e tal, não sei o quê. Poxa, imagina os pescadores. Aquele horário: Jesus, esperamos até agora, vamos amanhã. Então, eu fico imaginando a cena. A gente olha, dá de cara com esse texto e fala assim: olha lá, tem um barco com esses discípulos cansados, à noite, chovendo, e aí você olha e pensa assim: o que esses abençoados foi? Aí alguns vão olhar assim: ó, tá lá, tá vendo? Estão se lascando, né? E a gente fala assim: bem feito, né? Alguém ia olhar e falar assim: também, quem mandou vocês estarem aí? Quem mandou vocês fazer isso? E sabe qual que seria a resposta? Jesus. E aí complica. Não, peraí, o que está acontecendo? Quem mandou? Não foi Jesus. Talvez, o texto não registra, mas talvez eles dissessem assim: Jesus, talvez não seja o caso, mas Jesus diz:
entrem no barco e vão para Betsaida. E é daí dessa reflexão que nasce essa nossa palavra, e o título dela é: o barco da obediência também balança. Porque se certamente o barco da desobediência, ele enfrenta e ele te conduz para águas turbulentas, para lugares afastados da presença do Senhor, muitas vezes é exatamente porque estamos no barco certo, porque estamos no caminho certo, porque estamos fazendo a coisa certa, porque estamos obedecendo a Deus, é exatamente por conta disso que estamos vivendo algumas dificuldades que vivemos. E isso já quebra, né, o imaginário de muitos, que em sua mente, né, está assim: se Deus falou alguma coisa e se eu estou obedecendo a Deus, então nenhum mal deveria me alcançar. Então o meu barco não deveria chacoalhar. E eu já estive com tantas pessoas da condição de pastor atendendo essas pessoas, dizendo assim: pastor, o que é que está acontecendo? Eu obedeci a Deus e tal coisa está acontecendo, tal problema está acontecendo. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode Deus me colocar dentro de um barco e Jesus, que que tem a presciência que vem do Senhor, ele não usa do atributo de onisciência, esse quem tem é Deus, mas sabedor, e pela sua relação com o Espírito, sabendo, né, do que esse barco vai enfrentar, como é que ele me manda para esse barco? E já estive com pessoas em crise, questionando: poxa, mas se eu estou fazendo tudo certo, por que aparentemente as coisas estão tão difíceis, né? Por que o barco da desobediência passa por dificuldades, mas o barco da obediência também pode? Pastor, base bíblica para isso. Jesus diz assim: haviam 2 construtores. Um deles construiu a sua casa sobre a areia. É o barco da desobediência. E aí ele construiu ali sobre a areia, e diz o texto: sopraram os ventos, subiram, transbordaram os rios e deram contra aquela casa, e grande foi a sua ruína. Mas o texto continua: mas há um outro homem, há um outro construtor que ouviu as minhas palavras e as pratica, que entrou no barco da obediência, daqueles que ouvem a voz de Deus e reagem positivamente a ela. E diz o texto: sopraram os ventos, transbordaram os rios, mas ela permaneceu. Veja, ambas as casas sofreram com os açoites do vento e com o transbordar dos rios. A diferença entre elas não é que uma foi chacoalhada, outra não. A diferença é que ambas, ao serem chacoalhadas, a da obediência permaneceu. E se você não acredita em mim e não acredita na Bíblia, acredita na história dos 3 porquinhos, que um fez de palha, outro fez de madeira, e o lobo veio, assoprou e ela caiu, mas a que estava sobre a rocha não caiu. E hoje eu consegui colocar os 3 porquinhos numa pregação, estou feliz. Esse era o barco da obediência, mas estava passando por problemas. Mas veja, por que isso acontece? Porque Jesus pede, né, por que isso tudo está acontecendo? Por que isso tudo? Por que toda essa situação? E nós vamos agora entender as razões. Porque muitas vezes é do interesse de Deus nos expor a determinadas situações, nos levar a viver determinados, porque quando nós lemos esse texto, nós precisamos ler todo ele, e a sua conclusão de maneira especial nos dá uma direção do que aconteceu naquele dia e como foi importante que essa situação fosse vivida. Mas deixa eu dizer para você, se o primeiro ponto dessa nossa conversa aqui é que o barco da obediência também chacoalha, o barco da desobediência, não há uma oração que deva ser feita nesse lugar, que não seja de arrependimento e de um recomeço. Sabe o que eu percebo? É que quando nós estamos enfrentando dificuldades, enfrentando problemas, nós muitas vezes perdemos a noção do que está acontecendo. Porque é curioso que está acontecendo aqui. Jesus dá uma ordem, eles obedecem, mas aí você vai lendo o texto e é interessante. O texto diz assim: Jesus fala, entrem no barco, eles vão, alta madrugada ou no meio da madrugada, o que dá a entender que passou um bom tempo.
Passou um bom tempo e eles não devem ter saído com chuva. Imagino que tenham saído, ainda era possível navegar. Quanto eles já tinham navegado? Eu não sei a sua sensação. A minha impressão quando li o texto é que passou algum tempo, horas. Já estão, e eles falam, a palavra usada aqui, eles estavam no mar, mas não necessariamente era o mar. Aqui era, né, eles chamavam grandes porções de água de mar, né? Mas, e Jesus sobe no monte. E olha que interessante, já estão no meio da madrugada, tá chovendo pra danado, e Jesus lá do alto do monte está vendo eles. Que o texto diz assim, vendo Jesus que eles estavam em apuros. Porque quando a gente está nesse lugar, qual é a primeira acusação que fazemos para o Senhor e para todo mundo? Ninguém me vê. Cadê Jesus? Cadê o abençoado que me falou para entrar nesse barco? Falou para eu entrar no barco e me abandonou. Pois não abandonou. Às vezes ele está dormindo no barco, como no texto. Às vezes ele está assim, ei, você não falou, você não está no barco que eu mandei você entrar? Eu sei onde está o seu barco. E o texto diz que do alto do monte, como é que era isso? Eu não sei se ele via com os seus olhos naturais, eu não sei se ele via com olhos espirituais. Porque no meio de uma tempestade, depois de algumas horas, ele ainda estar enxergando, né, e identificando aquela situação, fato é que quanto mais a gente não sabe, mais interrogações a gente coloca, mais maravilhoso fica. Porque fato é que Jesus tinha toda aquela situação sobre os seus olhos. E quando ele olha para aquela situação, ele diz, eu vou lá bater um papo com eles. E eles estão no meio da tempestade, vivendo toda aquela situação. E de repente, né, Jesus, e aí né, a gente tem aquelas imagens, você tem aquela imagem das roupas daquela época, né? Roupas assim, vamos imaginar uma roupa branca, que vem de cima a baixo, só falta ter uma touca com dois buraquinhos nos olhos assim, ou seja, só pode ser um fantasma. Quantas vezes, nós estamos aqui no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, quantas vezes você viu antes disso na Bíblia a expressão, a palavra fantasma? A Bíblia fala de fantasma? Você já ouviu falar em fantasma? A Bíblia fala de demônio, de capeta, mas fantasma. E eles estão no meio do problema, e de repente, quando eles veem um vulto, porque até então não se tem esse registro de alguém andando sobre as águas. Depois a gente pode fazer aqui uma aula de cristologia, entender um pouquinho por que Jesus estava fazendo isso, porque alguém diz assim, depois a gente chega nisso, né? Pensa um milagre desnecessário, andar sobre a água. Mas enfim, já a gente chega. E Jesus está andando sobre as águas. E em meio àquela situação, quando eles percebem aquela situação, olha só, nós estamos nesse barco. Sabe quando você está no problema? O problema é assim, eu estou nesse barco, me mandaram entrar nesse barco, eu já nem queria estar nesse barco, mas eu estou nesse barco. De repente me aparecem as tempestades, essa confusão, e agora era só o que me faltava, um fantasma. Não é assim que a gente se comporta? Não, já estava tudo ruim, agora piorou. Agora piorou. Agora me aparece um fantasma. E eles começam a gritar, um fantasma, um fantasma. A gente ia morrer primeiro de afogado, agora a gente vai morrer de assombrado. Porque quando a gente está no problema, muitas vezes a gente confunde assombração com aliás, a gente confunde salvação com assombração. Tempos atrás, nós vivemos na nossa família uma situação bastante difícil, assim, muito abençoada, porque era da vontade de Deus. O Senhor começou a trabalhar nas nossas vidas, Heloísa e eu, né, iniciamos o nosso ministério numa outra cidade. Vocês conhecem bem a nossa história, no norte do estado, em Maringá. Estávamos ali, a igreja começou, né, dentro da casa do pai da Elô, né, ele era o pastor, e nós começamos com uma célula que foi crescendo, que foi multiplicando, nasceu uma igreja. De maneira inesperada nós nos vimos vocacionados ao chamado ministerial, começamos a pastorear. Quando eu iniciei o meu ministério, nosso ministério pastoral, eu tinha 30 anos, a Elô um pouco mais, não vou dizer quantos mais, né?
30 anos já de idade, iniciou, nos encontramos ali, a igreja começou a crescer, romper. De repente o Senhor, de uma maneira inesperada, Ele diz: eu quero tirar vocês desse lugar, eu quero tirar vocês não só da igreja, de Maringá, da família, eu preciso mandar vocês para outro lugar. E isso traria uma tempestade sobre as nossas vidas, e nós lutamos contra isso, né? Não dá um ano, um segundo ano, e eu brinco que, né, a palavra do Senhor tem um registro, né, que o anjo do Senhor aparece, né, o Espírito Santo aparece, né, à igreja, aos presbíteros que estavam reunidos, e fala assim: separai-me a Paulo e a Barnabé para uma obra que eu tenho para eles. E eles se alegram, falam: glória a Deus, leve-os para essa missão. Eu digo, se esse anjo aparecesse na nossa região de presbitério lá, com meu sogro, a minha sogra, que era o pastor, ele dissesse assim: separai-me a Marcela e a Heloísa para uma obra que eu tenho separado, ele ia tomar um tomate na cara da minha sogra e falar assim: sai daqui. Não foi para dividir a família que nasceu essa igreja nasceu ao redor dessa família. Então o Senhor, dada a sua misericórdia, eu preciso dar um jeito de tirar eles. Como é que a gente faz isso? Manda uma tempestade. E aí vem uma tempestade. Já dei esse testemunho aqui também, trouxe enfermidade sobre o meu corpo, trouxe problemas sobre a igreja, uma confusão que chegou um momento em que nós não tivemos alternativa senão olhar para dizer assim: nós estamos fazendo alguma coisa muito errado, nós estamos fugindo da vontade de Deus, precisamos nos render a ela. Isso é um processo de quase 3 anos, 2 anos e pouco, quase 3, até que um dia nós sentamos, Heloísa e eu, dizemos assim: chega de recalcitrar contra o aguilhão. Já leu essa versão bíblica? Revista e corrigida. Que é: chega de dar coice, né, nessa condução. Não vamos lutar, não vamos mais brigar com Deus, vamos nos render. O que é que nós vamos fazer? Vamos obedecer. Qual que era a palavra do Senhor? Vocês vão sair daqui. O Senhor não dizia para onde ir. Eu estava pior que Abraão. Abraão falou: vai para uma terra que eu te mostrarei. Para mim é: sai da tua casa, da tua parentela. E vai para onde? Vai. Lô, se o Senhor não fala aqui para onde é para a gente ir, só fala que é para ser, a gente pode ir para onde quiser. A gente só tem um compromisso: quando nós entendermos quem é que vai sair aqui. Não é toda uma história muito longa. Nós vamos nos reunir com os nossos pastores e nós vamos dizer a eles: olha, nós chegamos a uma decisão. E isso aconteceu. Nós nos reunimos como presbitério, procuramos aqui os nossos pastores, no caso era o pastor Marciano. Falei: olha, nós chegamos a uma conclusão. Ele: qual é a conclusão? Nós vamos sair. Vocês vão sair? Vão para onde? Ainda não sabemos. Vamos tentar discernir em Deus. Verdade. Essa é uma decisão já tomada, tão em paz do coração, na medida do possível sim. Falou: vou dar um conselho a vocês. Por que ao invés... Então vocês podem ir para qualquer lugar. Por que você não vem para Curitiba? Curitiba? Como assim? Você vai começar a vida? Você não vai procurar emprego, trabalhar, ir para uma igreja? Vem para cá. Mas, poxa, não parece óbvio, mas não era óbvio. E a gente olhou e falou assim: que maravilha! E aquilo que era no nosso coração, glória a Deus. Poxa, ficamos 3 anos lutando com essa situação, está aí uma solução tão fácil. Vamos fazer o que Deus mandou? Vamos fazer o que Deus mandou. Voltamos para Maringá, para nossa cidade, né? Nos desfizemos das nossas coisas, demos o passo de fé. Foi tão difícil, despedimos dos nossos familiares. Nossos filhos eram muito pequenos, bem pequenos, muito apegados à família. Uma dor, um choro, mas vamos obedecer ao Senhor e entramos nesse barco. Chegamos aqui. Pastor Marciano, uma pessoa de muitos relacionamentos, nesse momento que ele fala: olha, nesse seu recomeço, conta comigo, prepara o seu currículo. Eu digo a você, um currículo razoavelmente bom, o meu currículo profissional. Eu trabalhava com tecnologia, tinha uma empresa, muita experiência, tal, né? Podia trabalhar também como modelo manequim, tal, mas eu não queria mais essa área muito suja, muito ruim, tal. Brincadeira. E, enfim, a Sadia, vocês também precisam de modelo para os comerciais dele, né? Por que não? Olha, me traga o seu currículo, tem muitos empresários na igreja, nós vamos dar uma força, só vem. Cara, vai ser tranquilo, a gente arruma. Beleza. Vamos dar o passo de fé. Falou: olha, nós vamos lá. E as pessoas perguntavam: você vai trabalhar com o que lá? Eu falei: ainda não sei, mas eu tenho paz. E pensa uma paz que havia no nosso coração. É o certo a se fazer. Viemos para cá.
E porque éramos pastores lá, mas aqui não seríamos mais pastores, mas ainda havíamos muito relacionamento com as pessoas. Havia um pastor na casa, o pastor mais idoso da casa, muito querido, já falecido, faleceu no ano de 2021, pastor Francisco. A pastora Didi ainda está conosco. Nos foi colocado debaixo deles: olha, até que a gente entenda o que vai acontecer com vocês, o Francisco vai cuidar de vocês. Beleza? Beleza. Bom, chegamos, mandamos os currículos, começaram a vir as respostas: olha, tem entrevista para acontecer, cara, vem, nossa, favorável. A gente, pô, que legal. Chegamos aqui, estranhamente, as entrevistas começam a ser desmarcadas. Mas não acontecia a entrevista. Eu me lembro de uma em especial, que a pessoa me liga numa sexta-feira. Um dos pastores da casa me liga, falou: eu tô aqui na empresa tal, vim aqui fazer uma visita a meu amigo, falei de você, comecei a falar teu currículo e ele quer falar com você. O cara pegou o telefone e falou assim: você sabe trabalhar com tal tecnologia? Eu falei: olha, vou te falar bem sinceramente, e é verdade, eu já dei aula sobre esse assunto e falei: ó, pega aí o meu currículo. Ele falou assim: cara, você é a pessoa, você é a resposta da minha oração. Posso te fazer um pedido? Eu falei: claro, né? Não fale com mais ninguém até segunda-feira, por favor. Na segunda-feira eu preciso falar, porque já era sexta-feira, final da tarde. Na segunda-feira, né, eu vou te ligar. Passaram 6 anos, ainda não me ligou, abençoado. E a gente começa, e passa um mês, e o Senhor, Ele nos tocou muito lá nesse processo de transição. Tocou na saúde, como eu falei, a gente já estava melhor da saúde e tal, mas financeiramente estava tudo meio, né, um desafiador, não tinha um trabalho aqui. Só que é assim, não faltava nada. Aparecia cesta básica. Nos nossos primeiros anos aqui apareceram cestas básicas na nossa casa. As contas foram pagas muitas vezes por ofertas vindas de lugares não sabidos. O dinheiro aparecia, mas, né, glória a Deus, mas o Senhor resolve. E até minha esposa começa assim: eu não estou entendendo. Pô, gente, a gente entrou na terra prometida e está dando tudo errado. Passou 1 mês, passou 2, passaram 3. A gente tinha um carro que tinha sobrado esse processo. Pô, para a gente viver tem que vender o carro. Fui vender o carro, um Honda Fit, um carro bom. Achei um negócio, precisava vender por urgência. Apareceu uma pessoa assim: ó, para fazer o negócio hoje, eu pego o teu carro, você pega o meu. Ele tinha um carro um pouco mais antigo, até aí tudo bem, porque ia sobrar um dinheiro. Tava assim, ó, um carro ótimo, maravilhoso, movido a GNV. Eu falei: nossa, eu nunca vi um carro a GNV. Eu falei: é ótimo, querido, é top, é baratíssimo. Eu falei: nossa, olha só que bênção. Lô do céu, olha que negócio bom, ainda vamos gastar pouco. Irmão, com 1 semana, a Heloísa com esse carro na linha verde, ele ferve e funde o motor. Olha aquela hora, é a hora que você olha para lá, começa assim, e você vê cada fantasma enorme, você fala assim: o que é que está acontecendo? Não bastasse tudo que aconteceu, nós não estamos no centro da vontade de Deus, e olha aí, fantasma! Cadê ele? Fantasma. Passados 3 meses, para um pouco mais, o pastor Francisco, ele marca uma reunião ao presbitério, chama o pastor Marciano, ele diz assim: olha, o Senhor falou ao meu coração, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Senhor manda dizer que ele fez essa transição, foi ele que colocou esse casal, Marcelo e Luísa, que eu tenho andado e caminhado com eles, e o Senhor fechou as portas de trabalho para ele até agora. Eu falei: é você então, o fantasma era você mesmo. E você vai ouvindo e fala assim: ele fechou. Eu falei, mas eu falei: bom, mas né, mandou o maná, tal, vinham os milagres, cestas básicas, mas tá tudo bem. Falei assim: e o Senhor manda dizer que ele vai abrir as portas. Yes. E que agora ele está liberado, ele vai sair, ele vai, se ele, né, e vão aparecer propostas boas de trabalho para ele. Porém, e sempre que daí vem o porém, né, ainda mais o homem de Deus, Deus manda dizer que o Senhor não trouxe ele aqui para ele trabalhar no mercado de trabalho. O Senhor trouxe ele aqui para ele estar na igreja, porque se ele sair, ele não volta mais, né, na minha cabeça assim, porque ele é muito competente, ele não volta mais. Dessa hora o Marciano fala assim: e o que é que você quer dizer? Eu falo assim: eu não sei o que você vai fazer, mas o Senhor manda dizer que esse casal ainda será um casal pastoral dessa casa, e o Senhor quer que eles comecem agora. O Marciano olha para ele e fala assim: mas eles não podem ser pastor agora. Não estou dizendo que eles já vão, mas eles precisam trabalhar aqui. Aí o
Marciano olha e fala assim, mas eu não tenho um lugar adequado e eu não tenho nem dinheiro para pagar. Francisco olha para ele e fala assim, eu não sei como é que nós vamos fazer isso. Eu sei que eu me disponho a pagar metade do salário do rapaz, pode ser? Marciano olha para ele e fala assim, você paga a metade da tua aposentadoria, porque ele recebia um salário baixo, assim, a outra metade pago eu. E ali começou a nossa caminhada aqui. O que parecia ser um baita de um fantasma, né? Cadê? O que está acontecendo? Calma, é a salvação que está chegando. Porque sabe o que é interessante? Quando eles falam fantasma, 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 de repente uma voz se ouve do pseudo fantasma, que diz assim, ei, sou eu. E essa palavra, ela nasceu do dia em que eu li essa expressão, e naquele dia essa expressão soou diferente no meu coração. Porque quando você ouve essa expressão, Jesus dizendo assim, sou eu, o que você ouve? Sou eu, Jesus de Nazaré. Eu sou eu. Fica tranquilo. Mas nesse dia, sabe o que veio ao meu coração? Jesus está... Os discípulos estão no barco, o barco da obediência, estão passando por uma tempestade, estão vivendo toda uma situação, quando Jesus diz para ele assim, ei, tá vendo isso tudo aqui que está acontecendo? Não temas, sou eu. Tá vendo essa tempestade? Sou eu. Sabe isso que está acontecendo na tua vida? Sou eu. Não é só o caso de reconhecer quem era Jesus, mas reconhecer que quando nós estamos vivendo no centro da vontade de Deus, o que nós estamos vivendo é Jesus se estabelecendo na nossa vida. Ei, sabe essa tempestade que vocês estão atravessando, casal? Então, sou eu, porque eu tenho uma obra para fazer na vida de vocês. E essa é a hora que você fala, peraí, se Jesus me ama, se Jesus tem poder, e Ele me mandou para o meio de uma tempestade, Ele está deixando claro agora que é Ele. Por que isso está acontecendo? Porque algo bom está sendo preparado. Porque milagres que vocês não experimentaram e lugares que vocês não conhecem serão vividos. E é do meu interesse que vocês estejam vivendo exatamente o que vocês estão vivendo. E se você se lembrar, talvez eu já preguei aqui, seja no sábado, no domingo, eu não sei quantas vezes, raramente em alguma palavra eu não toco em alguma parte desse assunto. Aquilo marcou e transformou e tem sido fundamento daquilo que, quantos anos aqui? 6 para 7 anos nessa casa, podendo servir ao Senhor aqui. O que nós vivemos nessa transição e nesse período inicial é o que sedimentou, sustentou e tem nos levado e nos colocado e temos avançado, e muitas dessas coisas foram construídas naquele lugar, naqueles 3 meses. Ei, não temas, sou eu. Sou eu. Talvez você esteja vivendo situações, seu barco esteja sendo chacoalhado, e o Senhor manda dizer, ei, fica tranquilo, sou eu. Mas Senhor, o que é que o Senhor está fazendo? Agora eu te falo. Porque naquele momento, e essa é uma boa coisa a se fazer, quando Pedro ouve essa expressão, é você? Então prova. Aí acho que Jesus fala assim, prova como? Como é que você quer? Você não consegue nem me ver. Fala, tem um jeito de você provar. Porque se você anda sobre as águas, você também pode me fazer andar sobre elas. Então manda que eu vá ter contigo. Jesus falou assim, bora lá. Porque talvez ele tenha pensado assim, yes, isso era o que eu queria que ele experimentasse. Que ele pode andar sobre as águas. Eu abri um parentezinho, né? Por que Jesus andou sobre as águas? Porque parece até um milagre meio exibido, né? Andar sobre as águas, tal, né? Podia ter só se teletransportado, por que não, né? Transladado. Jesus, e o livro de Hebreus trata muito sobre isso, né? A carta aos Hebreus trata muito sobre isso, da superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo. Ele é o sacerdote perfeito. O que é que ele estava ali? Estabelecendo um paralelo superior ao sacerdócio anterior, que ele vem para substituir. Qual era o sacerdócio anterior? Né? O sacerdócio da aliança do Sinai, que foi conduzido por Moisés.
Moisés mesmo profetizou: eu sou hoje sacerdote, mas o Senhor há de levantar um sacerdote semelhante a mim, porém muito maior do que eu. O que tinha acontecido no dia anterior? Jesus tinha multiplicado os pães. O que Moisés fez no deserto? Ali ele fez com que o povo recolhesse o maná. No maná, Moisés o Senhor usa Moisés: olha, nesse sacerdócio, eu vou aqui gerar pão no deserto. Jesus multiplica o pão. O que é que Moisés viveu? Moisés, quando conduz o povo, e eles, quando se colocam diante do Mar Vermelho, o que é que o Senhor faz? Ele abre o mar, e eles passam em meio ao mar. O que é que Jesus está fazendo? Moisés atravessou com o povo em meio do mar, pois não apenas eu, como aqueles que estão comigo, não atravessam o mar, eles andam sobre as águas. Isso estava sendo estabelecido, não apenas aquela experiência estava sendo vivida por aqueles homens, mas eu e você hoje temos prova do sacerdócio superior de Cristo, ou seja, aquilo era do interesse de Deus. Ei, glória a Deus, porque às vezes eu e você vivemos coisas para glorificar o nome do Senhor e para Ele provar e para Ele demonstrar a outros tantos, a mim, a você e a tantos outros, que Ele é na nossa vida e quem Ele é e pode ser na vida de outros. E aí Pedro fala: então tá bom, então eu vou, se o Senhor tem uma palavra, porque aí a gente teria uma outra pregação aqui, né? Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou sobre a palavra do Senhor, porque se Jesus falou, você pode sair desse barco, então ele diz: sobre a tua palavra eu coloco os meus pés. Quando Deus te dá uma palavra, irmão, você pode andar sobre ela, esteja ela sobre as águas, sobre o fogo, sobre a pedra, seja o que for, mas é sobre a palavra. Andar pela fé, andar sobre as águas é andar de acordo com a vontade de Deus. E aí Pedro começa a andar sobre as águas. Eu não sei como é que foi. Eu não sei se ele apertou o pé, entrou um pouquinho e voltou. Eu não sei. Eu só sei que qualquer um de nós, se colocar um dedinho na água, ele já afunda. Se eu colocasse só o primeiro pé na água e ele já não afundasse, eu diria assim: nossa, que top. Ó, e voltava. Ó, galera, ó. E que já é milagre. Aí ele coloca 2. Agora ele está fora do barco, talvez segurando. Moçada, eu vou. Ah, vai nada, vou. E começa a andar sobre as águas. Eu não sei quantos passos ele deu. Eu sei que já no primeiro, como eu disse, já está rolando um milagre. Já é para você falar assim: nossa, Jesus é muito top. Mas olha só que curioso, e olha só como é que nós somos, eu e você. Vamos imaginar que ele, tá aqui no barco, já deu 4, 5, 6 passos, e eu estou andando sobre as águas, já está rolando um milagrão aqui. Mas aí diz o texto seguinte, que ele começa a olhar para as ondas e começa a afundar. Mas como? O cara está vivendo um milagre sensacional. E no meio do milagre, como é que ele não está assim, uhul? Porque é assim que funciona, gente. Eu e você estamos tantas vezes vivendo milagres maravilhosos, Senhor, mas a nossa fé e o nosso coração ainda precisam ser tratados pelo Senhor. Você está no barco do obediência. Lembra que eu falei? Estava no barco da obediência. Na hora H aparecia a cesta básica. Glória a Deus que é cesta básica, irmão. Comida que você comprou, comida que vem na cesta básica, mata a fome, mesma coisa. Glória a Deus. Aparecia o dinheiro para pagar a conta. A gente quase perdeu a casa que nós tínhamos financiado. Aparecia o dinheiro. Às vezes aparecia pago, a gente não sabia quem pagou. Mas ainda assim, sabe como é que estava o nosso coração? Apertado e ansioso. Pô, mas você está andando sobre as águas e ainda está afundando. E Jesus olha para aquela situação e fala assim: ei, porque eu vou falar bem a real, se eu e você somos Jesus, e graças a Deus não somos, a gente olhar e falar assim: mas é um tonto mesmo, né? Já deu 8 passos sobre a água e agora imaginou que do 9º para frente vai começar a afundar. Mas Jesus olha e fala assim: ei, tá preocupado? Tá com problema? Você não está andando sobre as águas, está andando sobre a minha palavra. E Jesus estende a mão e socorre a Pedro. Porque o barco da obediência, eu poderia dizer assim, ele nunca afunda. Não é verdade. Porque Paulo esteve num barco que afundou. Só que você sempre chega no destino final. Ele afundou, mas sabe por que aquele barco afundou?
o barco de Paulo? Aí eles dão um jeito, Jesus guarda suas vidas. Jesus faz o quê? Pega na mão. Paulo vai parar numa ilha, uma ilha que estava fechada ao evangelho. Todo mundo olha e fala assim, que esses, né? Olha só, já aconteceu alguma coisa estranha aqui, porque esses caras tinham que ter morrido, já não morreram tudo afogado. Paulo vai jogar um graveto no fogo, uma víbora morte na sua mão. Fantasma! Já acabei de afundar e agora uma cobra vem e me morde. Quando as pessoas olham para aquela situação, veem que a víbora mordeu, né, a mão de Paulo, e ele não morre, elas olham e falam assim, esse cara não é um demônio não, esse cara, ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ouvir o que esse homem tem para falar, porque o Senhor usa estas situações. Aquele barco afundou de acordo com a vontade de Deus, mas colocou Paulo aonde deveria estar, e tudo que ele viveu daquele momento em diante apenas reforçou e o colocou cada vez mais no plano e no projeto que Deus tinha para a vida dele. Quantas vezes, queridos, os nossos barcos estão chacoalhando e a gente está brigando e o Senhor está glorificando o seu nome. Sabia que muitos dos seus problemas, quando são vencidos e vividos para a glória do Senhor, o Senhor, Ele olha para todas essas situações, às vezes, acaba com isso, acaba isso, e acho que o Senhor olha e fala assim, mas está tão lindo, você não está achando maravilhoso o que nós estamos vivendo? Eu sei que é difícil, querido, eu sei que, né, aquele foi um momento em que nós vivemos situações, e agora você está assim, poxa, mas é exatamente porque eu me posicionei, que eu tenho vivido coisas difíceis, é exatamente porque eu não sou como outras garotas, outros rapazes que cogitam e que se permitem fazer coisas que eu acredito que elas não me afastam da vontade do Senhor. É exatamente por isso que eu percebo que minha vida eu não estou conseguindo ter o relacionamento que eu quero, né? É exatamente porque eu me coloquei numa condição de justiça e honestidade, que no trabalho eu tenho sido perseguido, eu tenho sido maltratado, eu não tenho tido as aparentes promoções e resultados que outros têm. Ei, esse barco da obediência, ainda que seja chacoalhado, ele vai chegar aonde o Senhor tem um porto para você. E para nós terminarmos, o Senhor pega na mão, o Senhor Jesus pega na mão de Pedro, né? Fala assim, agora não afunda, fica tranquilo, segura aqui. E eles voltam para o barco, né? Eu queria muito, o The Chosen podia pegar essa assim, mostrar bem a cara dos camaradas quando eles entram, né? Pedro voltando para dentro do barco, eles olhando, e o texto termina dizendo assim, que eles ficaram admirados e declaravam entre si, quem é esse homem? Vocês têm noção do poder desse homem? Quem é esse que inclusive os mares e os ventos se submetem à sua voz? É a hora que Jesus devia ter olhado para ele e falado assim, não falei para vocês que sou eu? Não falei para vocês que tudo aqui sou eu? Eu queria que você ficasse em pé para a gente orar, para a gente agradecer um pouco sobre algumas chacoalhadas que alguns barcos têm dado. Na verdade, eu queria que nós orássemos, mas como eu disse a você, talvez eu esteja aqui falando a pessoas que estejam experimentando situações muito difíceis, situações muito desafiadoras, fruto do seu pecado, fruto das suas escolhas. E você sabe, e o Espírito Santo também sabe diferenciar, sabe? Às vezes a gente fica nessa, eu falei um pouco brincando, mas, né? Ninguém me ama, todos me perseguem. Querido, mas a gente sabe, né, que muito daquilo que temos vivido são consequência dos nossos erros, dos nossos pecados, e muitos deles terríveis. E não tem oração que pastor, ora por mim para piorar, para você continuar nesse lugar. Querido, ora você e só tem uma oração. Eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender. Talvez essa seja a oração que você precisa fazer nessa noite. Mas eu queria em especial, e essa é a ênfase do que eu queria dizer aqui, falar com você que tem talvez experimentado ventos contrários,
um barco chacoalhando e tenha dizido assim: onde está Jesus? Eu ouvi a voz de Jesus. Ele me falou para entrar nesse barco. Eu entrei no barco. Cadê ele? Está te vendo. Está chegando. Para de sabe, os fantasmas essa hora. Ninguém me ajuda. Ninguém ora por mim. Quantas vezes fui visitar pessoas, né? Chegava lá, a primeira palavra assim: até que enfim, pastor. Até que enfim lembrou de mim. E quem disse que eu não lembrava? Isso é um fantasma que você está, sabe? Ninguém. Quando eu mais precisei é quando a pessoa não te ajudou do jeito que você queria que ajudasse. Porque as outras vezes que ajudou, quem disse que as outras vezes não era pior do que essa? A gente fala, quando mais precisei, é quando não ajudaram. E são fantasmas que a gente vai construindo. São fantasmas. E como que a gente enfrenta? E assim, como é que a gente pode resolver isso? Sabe, aí eu lembrei de uma história. Eu quero terminar com ela, sei que você está em pé, nós vamos orar. Essa história, sempre que eu falo essa história real, ela é tão maravilhosa. Vocês sabem, né? Se não sabem, alguns já devem desconfiar pelo jeito meio mauricinho de falar, que eu sou de formação presbiteriana. O presbiteriano canta seus hinos, né? Do inário. E os hinos são maravilhosos. Existe um hino no inário que ele é incrível. A maior parte dos hinos eles são traduzidos, né? O título original é It's Well. Foi traduzido para Sou Feliz. É maravilhoso. O coro diz assim, né? A primeira estrofe diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, ou se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu sou. E aí continua aí no texto, diz assim: sou feliz com Jesus meu Senhor. E ele vai repetindo: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus meu Senhor. Lindo, né? Quem escreveu esse hino foi um homem chamado Horácio, ou em inglês é Horácio, né? Horácio Spafford. Ele viveu em Chicago e era um homem próspero, muito rico. Em 1871, ele perdeu grande parte dos seus bens no grande incêndio de Chicago. A história conta que, em determinado momento, a cidade de Chicago enfrentou um grande incêndio e esse homem muito rico perdeu quase tudo o que tinha. Pouco tempo depois, o seu único filho, homem, faleceu da febre escarlatina. Então olha que situação essa família está vendo, esse homem está vivendo. Perdeu seus bens, perdeu o seu filho menino, mas ainda lhe sobraram 3 ou 4 filhas meninas. Ele tinha 5, o menino morreu. Em 1873, Spafford decidiu levar a sua esposa e 4 filhas para a Europa. Vamos sair daqui? Vamos recomeçar a vida? Vamos para um outro lugar? Viver algo novo em Deus? Deus não é mais o lugar que devemos estar. Buscando então um tempo de descanso, mas por causa de um compromisso de última hora, ele ficou nos Estados Unidos e mandou a família à frente, num navio chamado SS Ville du Havre. Perdoe meu francês. Durante a travessia do Atlântico, o navio colidiu com outro e afundou em 12 minutos. As 4 filhas de Spafford morreram. Sua esposa, Ana, sobreviveu e mandou um telegrama com a seguinte mensagem: Saved alone. Salva sozinha. Horácio recebe essa mensagem, descobre essa situação. Algum tempo depois, Horácio embarcou em um navio para reencontrar a esposa. Quando chegaram ao local aproximado onde o navio de suas filhas havia naufragado, o capitão avisou: esse é o lugar. E naquele exato momento, ele com um lápis e uma caneta na mão começa a escrever: sou feliz
Com Jesus sou feliz, com Jesus, meu Senhor. Embora me ataque o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó seja o que for, tu me fazes saber que para sempre feliz eu serei com Jesus. Ah, gente, sabe por que essa música mexe comigo? Porque gente bem melhor do que eu e você já passou por coisa muito pior do que eu e você já passamos. E sabe o que eles fizeram? Não naufragaram na fé. Às vezes o barco chacoalha, mas o barco da obediência tem um Jesus que estende a mão. Eu queria que você fechasse os seus olhos, eu queria que nós orássemos, louvando e agradecendo a Deus, declarando ao Senhor: Deus, obrigado, porque eu sei que tu és fiel. Eu não sei o que você tem passado, quais têm sido as suas dores, as dificuldades, e eu não estou as negando, não estou dizendo que isso não é nada. O que eu estou dizendo é que o barco da obediência, apesar de chacoalhar, ele é fiel para segurar e sustentar a minha mão e a sua mão. Ei, vai valer a pena. Ei, ele entra no barco com você, e ao passar essa situação, sabe o que você vai dizer? Quem é esse que o mar obedece à sua voz? Quem é esse que com uma palavra aquieta os ventos? Quem é esse que me leva em segurança para outra margem desse rio, que é onde ele tem uma obra para fazer na minha vida? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque tu estás no barco daqueles que têm obedecido e andado segundo a tua palavra. Aqueles neste lugar, Deus, que têm se afastado como Jonas, Deus, da tua presença. Pai, manda uma tempestade de amor que abra esses olhos e que o impeça, Deus, de se afastar ainda mais, e que ainda que pelo fogo retornem, Deus, ao lugar que o Senhor tem para as suas vidas. Mas glorificado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia.